O nível de fertilidade do seu solo é um fator determinante para você escolher a planta forrageira que você vai trabalhar na sua fazenda. Porque cada planta forrageira tem uma exigência em fertilidade. E de uma forma geral, em qualquer manual de recomendação de adubação, nós vamos ter essas forrageiras divididas em três grupos. O grupo de plantas que tem alta exigência em fertilidade do solo, e geralmente essas plantas são as mais produtivas. Um grupo intermediário que tem média exigência em fertilidade do solo, e o grupo de plantas que tem baixa exigência em fertilidade de solo. Então, aquelas plantas como Andropogum gaianos, que seja a cultivar planaltina, cultivar tupã ou a cultivar nova, agora sarandi, também Braquiária decumbens, Braquiária umidícola, são plantas do grupo de baixa exigência em fertilidade. Isso significa dizer que essas plantas não serão produtivas se a gente trabalhar a fertilidade do seu solo? Não, elas vão ter produtividade. Porque mesmo que elas sejam plantas de baixa exigência em fertilidade do solo, quando a gente entrega os nutrientes, ela vai responder e chegar na sua capacidade genética. Mas é importante dizer para vocês que essa capacidade genética ela é um pouco mais limitada do que aquelas plantas de média e alta exigência em fertilidade do solo. Por isso, a resposta dela à adubação pode não ser tão grande como a resposta de plantas de alta e média exigência em fertilidade. As plantas de média exigência são aquelas do grupo das braquiárias brisantas, charaés, piatã, marandu, todos esses híbridos de braquiárias são plantas de média exigência em fertilidade. Mavuno, camelo, caimã e piporã. E essas plantas, com o mínimo de fertilidade, elas conseguem entregar resultados bem satisfatórios. Uma coisa importante, tanto para as plantas de baixa quanto de média exigência em fertilidade do solo, é a relação entre o cálcio e o magnésio, ou seja, a quantidade calcária que nós vamos trabalhar para que a gente consiga chegar a um nível adequado de resposta para essas plantas. Essa quantidade vai ser menor do que aquelas de alta exigência em fertilidade, mas ainda assim nós não podemos negligenciar nem o pH do solo, nem os níveis de cálcio e magnésio, porque a planta precisa de um mínimo para se desenvolver. E geralmente os solos brasileiros são solos muito ácidos e pobres, principalmente em cálcio e também em fósforo. Por outro lado, nós vamos ter aquelas plantas de alta exigência em fertilidade, e, como eu disse, são plantas muito mais produtivas. Para que elas possam de fato expressar esse potencial genético, é importante que os níveis de todos os nutrientes estejam adequados, em nível muito maior do que as plantas de baixa e média fertilidade. Só para vocês terem uma noção, o nível crítico de fósforo de uma planta de baixa a média exigência e fertilidade fica em torno de 5, enquanto uma planta de alta exigência e fertilidade está em torno de 12 miligramas por decímetro cúbico. Então a diferença é muito grande. É por isso que eu sempre digo para vocês, se você for escolher uma planta forrageira, avalie o seu solo, por isso a análise de solo é tão importante, para você saber o quanto você precisa de adubo, para acrescentar esse adubo ou esse calcário no seu solo, para que você consiga então chegar nos níveis adequados dessa planta e que ela possa então expressar todo o seu potencial genético. Na maioria esmagadora das vezes, o pecuarista não atende à exigência mínima da planta e depois diz que o capim é que não funciona, o capim não é bom, quando na verdade o que faltou nesse caso foi um bom nível de fertilidade. Por isso, antes de escolher o seu capim, defina se você vai escolher um capim de baixa, média ou alta exigência em fertilidade e procure atender às exigências da planta.